E um bastidor interessante, falei com algumas pessoas próximas do Augusto Melo, é tanto treinador que é sugerido, né, e oferecido, aí pinta esses outros nomes aí que o Fabinho falou, que teve uma pessoa próxima ao Augusto que chegou e falou assim, por que não ir atrás do Marcelo Gadiardo? Marcelo Gadiardo que deve custar hoje pelo menos 5 milhões de reais por mês. Ah, o não já tem, por que não liga? Não sei se ligaram, não tive a informação de que o Corinthians ligou para o Gadiardo, mas de fato deram essa ideia. Por que não ligar para o Marcelo Gadiardo? O não já tem. Então, assim, são muitos nomes e é que aí o Fabinho acaba aproveitando o ensejo, né? Isso é absolutamente normal quando um grande clube está sem treinador, para dar aquela tirada assim no pé em relação aos nomes que estão sendo comentados. É sempre muita gente oferecida, muita gente sugerida, sempre. O time grande sem treinador é um caos, né? PVC, o resultado do Santos pode mudar alguma coisa nessa situação do Carille com o Corinthians encaminhar, talvez, mais pro lado do Corinthians e menos pro Santos? Vamos pensar numa coisa. 3 semanas atrás, quando o Santos perdeu para o Botafogo em Londrina, a situação era de insegurança da comissão técnica, já relatamos isso aqui. Então, naquele momento, havia, quem estava perto do Carille falava que tinha, sim, manifestações do Corinthians em direção ao Carille, que se o Antônio caísse, o Carille seria o cara a ser contatado, e isso está se confirmando agora. 2 dias atrás, o Santos saiu da Vila Belmiro, saiu do CT Pelé, subiu a serra para ir para o aeroporto, e o Carille estava no ônibus, e o Carille estava num tom de eu estou pensando só no jogo. Estou pensando só no jogo, não chegou uma proposta oficial para mim, estou evitando falar de proposta oficial para mim, eu estou concentrado no jogo. Agora, se 3 semanas atrás, quando perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto, em Londrina, que foi um erro da direção, que a diretoria até já admitiu o erro de ter levado o jogo para Londrina e ter tirado da Vila Belmiro, e as críticas da torcida e de quem vive o Santos não foram em direção à diretoria, foram em direção ao Carille. Imagina você perder do Ceará hoje à noite e tomar um 3-0. Era para interferir? Não, claro que não era para interferir. No mundo real, no mundo ideal, o técnico é o Carille e continua sendo o Carille. O projeto é subir em dezembro. No mundo do futebol brasileiro real, se tomar um 3-0 do Ceará em Fortaleza, quem não vai querer o Carille vai ser a torcida do Santos. Então, isso pode fazer. O Corinthians quer o Carille. O Marcelo Teixeira não quer perder o Carille. Tem uma multa para pagar. Vai haver uma negociação, uma conversa nesse cenário. Não é uma conversa fácil. Se toma um 3-0 do Ceará, que é claro que o Carille não quer, ele quer ganhar o jogo, o cenário muda. O futebol brasileiro é muito ser vivo nesse aspecto. Assim, as coisas mudam do dia para a noite. Agora, o Marcelo Teixeira, neste momento, ele pode dizer que não, mas ele sabe que tem o interesse do Corinthians e ele sabe que ele tem que tentar manter a estrutura de trabalho dele para subir. Se ele vai conseguir, depende de muita coisa. Acho que o resultado do jogo de hoje vai interferir nessa história, sim. Ou pode. O Carille que tem um processo aí pela frente, mas o Ramon Dias também. Pode falar, Renan. Por exemplo, a torcida do PVC citou a questão da torcida do Santos. A torcida do Santos já está na bronca com essa indefinição do Carille. Já vinha um descontentamento na questão de resultados, né? Porque o que se apresentou do Santos no Campeonato Paulista, brigando pelo título e tal, aquela coisa toda, o vice-campeonato, esperava-se que o Santos iria voar na Série B. E não, isso não está acontecendo. Não está acontecendo. E aí o torcedor do Santos questiona muita coisa, né? E aí essa indefinição, o Carille sai, não sai, aquela coisa toda, faz com que o torcedor do Santos queira logo um treinador novo. E aí começa aquela especulação, aquela coisa, e aí tem muito torcedor do Santos que já há algumas semanas vem falando, o Sampaoli, nossa, o Sampaoli faria esse time jogar. Hoje de manhã, por exemplo, eu falei com gente do Sampaoli que não acredita que o Sampaoli volte a treinar um time brasileiro. A resposta foi, ninguém fez proposta, não, o Jorge, né? Jorge tem um carinho muito grande por Santos, né? Tem um carinho muito grande pelo Santos, aquela coisa toda, mas não chegou nada
E no entendimento de quem está no entorno hoje do Sampaoli, é que ele não volta a dirigir um time brasileiro. Né? Então, por mais que ele tenha casa na Barra, casa em Búzios, está aqui no Rio de Janeiro, inclusive vai fazer um evento beneficente com o Neto, ex-jogador e apresentador no fim de semana, daquela questão judicial que eles tiveram. Mas o Sampaoli está no Brasil, mora aqui, mas as pessoas não acreditam que ele volte a treinar um time brasileiro. Então, até para ter um termômetro aí em relação se o Santos for ao mercado buscar um treinador, se fechar o Corinthians com o Carille. Então vai ser uma dificuldade muito grande buscar um treinador. E que o Marcelo Teixeira tem essa noção pelo momento financeiro que vive o Santos e que não é fácil buscar um treinador para você à altura de um Santos. Né? Então vai ser uma parada bastante complicada e hoje vai ter muito desdobramento de tudo isso. Diz que diz. São Paulo não deixou uma impressão muito boa no Rio de Janeiro a última vez que ele esteve por aqui. E, enfim, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. O Ramon Dias adora uma furada. Ano passado ele assumiu o Vasco para se livrar do rebaixamento. Esse ano ele vai estar ali no radar do Corinthians. E ele precisa se resolver com o Vasco ainda, porque ele precisa assinar a rescisão lá dele. Ainda não saiu na CBF a rescisão dele com o Vasco, porque tá aberto. Ele diz que foi demitido, o Vasco diz que ele se demitiu. Então isso ainda pode parar, pode ser judicialmente resolvido, enfim. Tem muita coisa para se resolver entre Ramon e Vasco também. O Ramon foi citado no próprio Vasco. Pouco depois de sair, ele já foi citado no Vasco de novo. Então ele também é uma bola da vez aí no futebol brasileiro, porque fez um bom trabalho no Vasco também, de livrar o Vasco do rebaixamento. Ele se demitido, né? Ele ser demitido. Ser demitido. Ninguém sabe se ele foi demitido ou pediu demissão. Deixa eu contar uma história do Ramon Dias, que contei do Bielsa, que foi longo, vou contar uma versão mais curta, mas o Ramon Dias é um técnico histórico, né? Assim, o River Plate ele foi campeão, tem muitos títulos pelo River, foi jogador do River Plate, jogador da Internacional de Milão. As pessoas falam da Inter dos alemães. A Inter campeã em 89 era Breme, Matheus e Ramon Dias. Não tinha o Klinsmann. O Klinsmann veio depois, na temporada seguinte. Em 99, eu fui fazer a semifinal da Libertadores, River Plate e Palmeiras em Buenos Aires. E a gente passou 4 dias lá. E aí, então, fizemos com o River Itageres, tinha cobertura, tinha entrevista coletiva, não sei o que lá. E tinha um assessor de imprensa chamado Beto Gonzalez, que era assessor do River. Aí, um dia, a gente foi perguntar para o Beto, segunda ou terça-feira, o Beto, o Ramon Dias vai dar entrevista coletiva hoje? O Beto respondeu, não sei, pergunta para ele. Não hablo com ele. O assessor de imprensa não conversava com o técnico. Só isso que tinha. O Sampaoli aqui no Flamengo é mais ou menos essa vibe aí, porque a assessoria do Flamengo mal conseguia falar com ele no dia a dia, tinha que passar pelo braço direito dele, que agora eu esqueci o nome, mas, enfim, era uma relação meio essa aí também, meio distante. O Gui falou Carille e Sampaoli, tudo a ver. E Rio, realmente, o futebol brasileiro não tem muita coerência nesse sentido da busca por treinadores, né? Sempre vai sair de um para o outro que não tem nada a ver. Mas, Renan, essa vitória ajuda, de certa forma, o clima ali no Corinthians a melhorar um pouco que seja, porque o Corinthians agora está mais perto de sair da zona de rebaixamento. Isso pode ajudar a dar um mínimo de tranquilidade a mais para o Corinthians buscar esse treinador, né? O clima no vestiário ontem, falei com uma pessoa hoje cedo aqui do Corinthians, que me disse que o clima no vestiário estava de alívio, era um clima assim de alívio pela vitória, da maneira que foi, com a torcida jogando junto, o golaço do Garro, os golaços aí do Garro que a gente está vendo primeiro aí, uma vitória assim meio que com cara de Corinthians, contra tudo e contra todos, aquela coisa da Fiel tá junto, então assim, o ambiente ontem na arena, né, na Neoquímica Arena, foi um ambiente que trouxe ao Corinthians um pouco de alívio, né? Não que os jogadores não estivessem gostando do Antônio, do trabalho do Antônio, ele é o menos culpado, pelo menos na opinião da grande maciça maioria ali nos bastidores do Corinthians, o Antônio não era o culpado desse momento do Corinthians. E aí você pega jogador que entra na justiça, né, no caso do Arthur e do Mosquito, aí surgiu é muito louco, né, como surgem as coisas, né? Mas ontem surgiu uma notícia
de que o Wesley também teria abandonado a concentração porque entrou na justiça, estava sem FGTS pago, aí o empresário do Wesley mandou um textão no Instagram dizendo que ele estava concentrado, e de fato ontem ele jogou, começou como titular. Então o Corinthians tem muito foco de crise fora, que naturalmente acaba entrando no campo, entra no CT, na concentração, e isso deixa todo mundo muito ansioso. Então essa vitória ontem trouxe ou devolveu ao Corinthians uma certa tranquilidade e foi um clima de alívio, sabe? Aquela coisa dos jogadores tirarem um piano nas costas. Então, é claro que a caminhada segue, mas ontem foi esse passo importante e o Corinthians comemorou muito essa vitória. Você viu o primeiro gol? Viu o primeiro Vi. gol? Pedro Henrique se dirigindo para frente, ele vai bem, né? O problema é quando dá ré. Se o Corinthians conseguiu uma vitória importante sobre o Vitória, quem tropeçou na rodada foi o Palmeiras. Empate com o Grêmio por 2-2. Saiu atrás, chegou a levar 2-0, mas o Estevão brilhou e o Palmeiras conseguiu esse resultado, que dos males o menor também. O Abel não ficou muito feliz com o Vanderlan não, né, PVC? Depois do pênalti, nem dá para ver o começo da imagem de tanta névoa que tinha no estádio. Neblina. No comecinho do jogo, o Gustavo Nunes faz um cruzamento, o Pavão faz 1-0. O Vitor Reis fez um partidaço de novo. 18 anos tem um menino, jogando muito bem. Ele tinha sido elogiado já pelo Abel. O Abel fez uma observação sobre o pênalti do Vanderlan que é muito justa, mas que a gente poucas vezes ouve com tanta clareza, né? Quando ele diz, na grande área, olha lá, na grande área não se desarma, se bloqueia. E a observação dele é perfeita. O Vanderlan foi tentar fazer o desarme, em vez de deixa o cara cortar, bloqueia, não vai acontecer nada. Vai bater no teu corpo e a bola vai sair. É o tipo de observação que melhora o jogador. Ele acho que não quis dizer que o Vanderlan não vai jogar mais, não se trata disso. Mas o erro é óbvio. Não é para tentar dar o bote dentro da área. Você vai passar da bola e vai tomar e vai fazer a falta. Bloqueia. Logo depois veio o gol do Lopes. Em 3 minutos o Palmeiras conseguiu a virada com um gol espetacular do Estevão, de novo. O melhor do time, né? E teve um lance de pênalti. Para mim foi pênalti no Estevão logo depois. Ele é ensanduichado numa entrada na área. Para mim foi pênalti. Um gol espetacular. Agora o Palmeiras tem 2 jogos em casa, mas 2 jogos, um deles muito difícil. O Palmeiras pega o Bahia no domingo e depois o Atlético Goianiense na quinta-feira. Ao mesmo tempo, o Flamengo disputa 2 jogos em casa no Maracanã contra Cuiabá e Fortaleza. E aqui, pela dificuldade do primeiro jogo, o Palmeiras tem que ganhar do Bahia. Para fazer 6 pontos e pelo menos manter essa distância de 3. Claro que o Bahia também tem que ganhar do Palmeiras, porque a distância do Bahia para o Flamengo é exatamente a mesma. 3 pontos. A vantagem do Flamengo nesses duelos dos 3 próximos jogos, embora o jogo contra o Internacional possa ser adiado, né? Aparentemente foi adiado. O Flamengo pega Cuiabá em casa, Fortaleza em casa e Internacional fora. O Palmeiras pega o Bahia em casa, o Atlético Goianiense em casa e o Botafogo fora. Ou seja, o segundo, terceiro e quarto colocados, Botafogo, Palmeiras e Bahia, se enfrentam. O que é uma grande notícia para o Flamengo. Se o Flamengo fizer 9 pontos, os 3 vão pelo menos 2 dos 3 vão perder pontos.